Posso começar? Então, hoje a gente vai fazer um pão caseiro. Eu peguei essa receita no site do Guedes uns 3 milhões de anos atrás. Ela tá escrita no meu caderninho, que é lindo. Olha lá, cheio de receitas de outras pessoas. E a receita dele tá aqui. Os ingredientes são 2 xícaras de chá de leite morno. O leite tem que estar morno, não pode ser quente porque senão mata o fermento. Meia xícara de chá de óleo, 3 ovos, 1 colher de chá de sal, 2 tabletes de fermento biológico fresco ou 30 gramas, se você tiver um tabletão bem grande, 1 colher de sopa de açúcar e 1 quilo de farinha, aproximadamente, o que vai depender do ponto da sua massa, depende da sua farinha, então não é exatamente 1 quilo. Tá, eu vou colocar o leite primeiro, o leite tem que estar morno. Como eu deixei o meu ferver, criou nata. Daí eu tive que tirar a nata, né? Porque não quer nata. Então, o leite, que são 2 xícaras de leite morno. A farinha, não, mentira. Leite, ovos. Então, vamos quebrar os ovos. Dois e 3 ovos. Então daí também mistura meia xícara de óleo, açúcar, o sal e o fermento fresco, que Deus nos ajude que esteja vivo, né? Aí a gente mistura. A receita pediu pra mim misturar no liquidificador. Eu falei, não, vou misturar na mão. Já me arrependi. Porque o fermento não quer dissolver. Vamos bater mais esse bagulho. Acho que tá bom, eu acho. Não tenho certeza. Se não der certo, todo mundo vai saber, né? A gente vai contar. Então, agora... achei um pedação de fermento. Tá ótimo, todo mundo misturado. Dá uma limpadinha na mesa antes de continuar. E vamos guardar o queijo para depois, porque ele tá aqui só atrapalhando. A receita pede 1 quilo de farinha. Então a gente vai colocar primeiro metade aqui no bowl. Foi metade, eu acho, mais ou menos, tá bom. Aí mistura com a colher. Vai misturando. Até ficar todo mundo bem molhado. Ainda tá muito molhado. Então eu vou pôr mais farinha. Talvez dê errado, eu preciso de mais farinha além do que pediu a receita, mas vamos ver, né? Tem que misturar bem. Tem que usar bem a farinha dos cantinhos todos. E rezar, né? Porque não tá parecendo bom isso aqui, não. É verdade. Vou pôr mais farinha. Agora a gente vai ser corajosa e pôr a mão. Deus queira que, né, não grude.
Vamos tirar esses caras daqui também. Põe lá pro canto. Amassa com a mão até que ela fique homogênea. E vai mexendo. Ela tá grudando na mão um pouco, mas ela vai parar. Se não parar de grudar na mão, você põe mais farinha. Eu ainda não coloquei toda a farinha que a receita pede. Então dá pra pôr mais aqui. Então, agora eu já coloquei um pouco mais de farinha, mas ainda tem farinha da receita sobrando. Aqui, ó, tem um pouquinho ainda. Tem um pouquinho. Mas já não tá mais grudando tanto na minha mão. A minha mão tá suja de massa, mas não tá mais, assim, grudando muito. Então, depois desse passo, a gente vai pegar um pouquinho da farinha, jogar na mesa. Daí a gente pega e vira a massa. Daí junta o restinho aqui de dentro. Todos os restinhos são importantes. E daí a gente vai misturar. E daí tem que limpar o chão depois também, porque vai farinha pra tudo quanto é lugar. Ó lá. A minha massa ainda tá grudando um pouco na mesa. Então a gente vai juntando a farinha da mesa mesmo e vai pondo lá. Porque a gente não quer colocar farinha demais pro pão não ficar duro. Não sei a ciência por trás de tudo isso, mas é o que eu ouvi dizer, né? Ó, tá colando na mesa, vamos pôr um pouquinho mais. Então, a massa agora, ela não está mais colando, mais ou menos, né? Não, mas ela não cola. Então, você vai amassando, e amassando, e amassando. Pra saber o ponto da massa, ela tem que estar não colando na mão. E quando você aperta, ela volta. Aperta, ela volta. Aperta, ela volta. Aí, quando ela já tá assim, bonitinha, que não gruda, que, ó, tá lá. A minha mão ainda tá meio, né? Mas ela já não tá mais grudando. Levou o quê? Uns 5 minutos? Mais ou menos. E sobrou farinha. Sobrou farinha. Olha lá, ó. Deve ter sobrado meio copo de farinha. Talvez menos. A massa tá lá. Você aperta, ela volta. Você faz a bolinha. Agora a gente vai cobrir a massa e deixar ela descansar por uns 20, 30 minutos. Ou até ela dobrar de tamanho. Então vai depender. Se a sua casa tá quentinha, ela vai crescer mais rápido. Se ela não tá quentinha, demora um pouquinho mais. Tem gente que coloca dentro do forno. Tem gente que diz que esquenta o forno um pouquinho, desliga o forno, coloca a massa. Só que se colocar a massa no forno e ele estiver muito quente, ela vai começar a assar antes da hora, antes de crescer, e vai ficar batumada. Então, melhor só deixa ali perto da cozinha, perto da janela, que bate sol, e deixa ele descansando. Ah, e coloca ele no bowl, e para descansar, cobre com plastifilme para ela não secar também. Cuida pra não cortar o dedo naquilo ali, porque eu cortei meu dedo outro dia. Não foi legal. Aqui. E agora ela descansa. Agora é a hora da farinhada. Nem precisava de luz de varinha. Ela cresceu muito. A gente vai abrir a massa,
dividir em 2. No meu caso, eu vou colocar em metade da massa queijo ralado. Uma vez que você separou a massa, formou o seu pão, fez a bolinha, fez como você quiser o formato do seu pão, coloca na forma antiaderente. Eu tenho uma antiaderente e uma não é antiaderente. Aqui não é antiaderente, eu vou untar e enfarinhar para o pão não grudar. E agora nessa daqui vai o queijo. Esse queijo ralado é como se fosse uma mussarela ralada e não parmesão. Também dá pra pôr parmesão, dá pra pôr o queijo que você quiser. É só uma questão de gosto. You fold in the cheese. Eu quero misturar bem esse queijo, sabe? O queijo não tá querendo ficar dentro do pão, então a gente mente. Esse não ficou tão bonito igual o outro. Uma vez que o pão tá na forma, você pode levar ele já pro forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus. E ele vai ficar lá por mais ou menos uns 30 minutos ou até tá dourado. Depois disso é só tirar do forno e comer. Eu sou a Li e esse foi o nosso pão caseiro. E não esquece de dar like no meu vídeo e se inscrever no meu canal.